Oi, eu sou a Dara Nogueira e esse é o canal Seja Você. Esse é o segundo episódio de Make para Iniciantes. No primeiro episódio eu vou deixar aqui nos cards para vocês. Eu falei a importância de você fazer seu skincare, de cuidar da sua pele, de você usar o protetor solar e hidratar a sua pele de dentro para fora, bebendo água, tá? E agora a gente vai falar sobre primer e bases. Vem comigo? E no segundo episódio dessa série de maquiagem para iniciantes, eu vou falar de primer e de base. O interessante é que, por exemplo, existem vários primers e bases no mercado. Bases, existem vários diversos tons e subtons, o que deixa a gente muito feliz porque as peles são diferentes, né? Os tons são diferentes, ninguém tem um tom igual ao outro. Então, é importante que essa variedade que existe no mercado hoje, principalmente no mercado brasileiro. Tá bom? Eu vou começar pelo primer. O primer, né, é o segundo, eu diria que todo mundo fala que é o primeiro passo da maquiagem, mas eu vou dizer que é o segundo passo da maquiagem, porque o primeiro é você hidratar a sua pele, né, usar protetor e daí você vai pra maquiagem. Então o primer é o segundo passo da maquiagem, tá? E ele vai preparar a sua pele para receber a base. Eu aqui tô com a pele lisa, porque eu vou fazer junto com vocês a aplicação do primer e também da base. O primer, ele minimiza os poros, tá? Linhas de expressões, deixa a pele mais homogênea e mais aveludada também. E fixa a maquiagem por muito mais tempo, que é extremamente importante. Por exemplo, se você faz maquiagem de manhã e sai para trabalhar, fica o dia inteiro fora, né? Às vezes chega à noite depois da faculdade, então isso é de suma importância. Além disso, ele faz uma camada protetora na pele, evitando que os produtos, por exemplo, produtos comedogênicos, eu já falei disso no primeiro episódio da série, então vou deixar aqui nos cards para vocês, entre nos poros e causem, por exemplo, acne, tá? Então, o primer também, alguns primers também ajudam nessa questão. Além de tudo, controla a oleosidade para quem tem pele extremamente oleosa, ou pele mista, que é o meu caso. Existem muitos primers no mercado. Nós temos primer em óleo, vou deixar aqui imagem para vocês, né, que são para as peles mais ressecadas. Nós temos o primer líquido acetinado, que são para as peles mais normais. Hoje em dia aqui na Europa não se usa mais esse termo, mas no Brasil ainda se usa, tá? Nós temos primers siliconados, que é esse aqui, por exemplo, da NYX, que particularmente, gente, eu amo muito esse tipo de primer, tá? Que são os primers siliconados. E eles são para todos os tipos de pele, tá bom? Então não tem restrição, basicamente. E nós temos os primers iluminador cremoso. Vamos supor que seja um desse, da The Body, tá? Da The Body Professional, que é o da Benefit. Que esses são os dois primers que eu mais uso na vida. Basicamente são esses, tá bom? Por isso que eu não tenho os outros. Que minimiza o poro e é um tipo de massa corrida, assim. Você passa como se fosse uma massa corrida na pele, tá? Justamente para preencher todos os poros que você tem no seu rosto. Então eu vou passar aqui, vou usar esse aqui hoje com vocês, que é o da NYX, tá? Que é um primer siliconado e é preenchedor de poros. Eu vou passar com o dedo mesmo, tá? Vou usar mais ou menos esse tanto. Não sei se vocês conseguem ver, peraí. Mais ou menos esse tanto. E vou passar no rosto, nessa zona T. E aqui um pouco na bochecha, que eu tenho muitos poros, tá? Você aí, dependendo do seu tipo de pele, você só passa na zona T. Ou, se você vê a necessidade, você pode passar no rosto inteiro. Então, isso vai de acordo com o seu tipo de pele, tá bom? Eu aqui só vou passar nessa região, não vou passar aqui nas laterais. E agora a gente vai para as bases, né? Lembrando que esse é o segundo passo, né? O primer. Agora a gente vai para o terceiro passo, que é a base, que é o que mais... Quando a gente fala de make para iniciante, nós temos dúvidas, né? Existem, como eu falei para vocês, no mercado diversos tipos de bases, com diversos tipos de acabamento, né? Justamente pro que você quer, pro que você deseja. Existem bases, por exemplo, com acabamento fosco, acabamento mate. Existem bases com facilidade e rapidez para você aplicar, caso você, né,
faça a base de manhã rapidinho para ir para o trabalho ou para outro lugar. E existe aquelas bases pesadas, né, bases mais grossas, com alta cobertura, que cobre manchas e imperfeições no rosto. Então, assim, base a gente tem de vários fatores e que deixa a gente bastante feliz, principalmente aí no Brasil, né? E o que eu aconselho para vocês, make para iniciante que tá começando agora? Que vá nas bases mais baratinhas. Mas dar bases mais baratinhas, gente, bases mais baratas não significa bases de má qualidade. Ao contrário, tem bases super baratas que são excelentes, de ótima qualidade, tá bom? Nós temos bases aí baratinhas de 15 a 70 reais. Quais são essas bases? Por exemplo, nós temos a Ruby Rose, tá? Nós temos aqui a Mary Kay, nós temos a Avon, nós temos a Fit Me da Maybelline, tá? São bases baratinhas, tá? Que varia de 15 a 70 reais. E além dessas, nós temos da Vult, da Nina Secret, da Mari Maria, da Mari Saad, da Vizela, que vem cada um com a sua peculiaridade e que vai atender o que você deseja para sua pele. E temos alguns tipos de base no mercado. Nós temos a base líquida no mercado, temos a base cremosa, temos a base em mousse e também nós temos a base em pó e em stick ou bastão. Aqui eu vou mostrar para vocês somente as duas que eu tenho, que eu mais uso, que é a líquida ou cremosa. O restante eu vou pôr imagens aqui para vocês, tá bom? Vamos começar pela base líquida. A base líquida que eu tenho aqui, que eu vou apresentar para vocês, são duas. Olha, essas duas aqui são bases líquidas, tá? São essas que eu tenho. O que acontece? Ela deixa um aspecto mais natural. Olha, deixa eu pingar aqui pra vocês ver a consistência. Ó, tá vendo que é bem líquida? Ela tem um aspecto mais natural e você consegue aplicar sem deixar muito excesso, sabe? E você pode construir camadas, né? Isso vai de acordo com o que você deseja naquele momento. Daí nós temos a base cremosa. De base cremosa que eu tenho aqui, que eu sou apaixonada, eu tenho essa, inclusive tá toda suja. Eu tenho essa, tá? Eu tenho essa que é da Tarte. Tenho da Flor Mar. Não sei se essa marca tem no Brasil, mas é uma marca excelente aqui, que tem aqui em Portugal. São bases cremosas. O que seria essa base cremosa? Ela é mais consistente, tá? Que a líquida. Dá a sensação de ser mais espessa. É de alta cobertura. Também tem de média cobertura, tá? Só que pode pesar mais no seu rosto. Então você tem que tomar cuidado com o exagero dela no seu rosto. Olha, eu vou aplicar pra vocês aqui. Olha como ela é mais densa. Ela não escorrega com facilidade, tá vendo? Do jeito que eu apliquei, ela fica. Essa seria as bases cremosas, tá bom? Elas podem ser usadas de peles normais a secas. E a pele mista, que é o meu caso, e oleosa, é interessante que você use versões sem óleo. E daí nós temos a base em mousse, que é essa que eu tô mostrando pra vocês. Eu não tenho nenhuma aqui, não é uma base que eu costumo, um tipo de base que eu costumo usar. Tá? Ela deixa o acabamento mate e aveludado. E uma textura média. Normalmente, tá? Ela é de alta cobertura, mas você pode encontrar de média também e construir camadas. É bom pra quem tem manchas e melasma. Eu usei esse tipo de base? Eu não. Meu esposo usou no nosso casamento, porque ele tem melasma nessa região. Então ele tem a barba aqui, bem aqui ele tem melasma. Quando ele é muito branco, então precisou usar por causa das fotos, tá? E depois nós temos a base em pó. A base em pó, gente, é excelente para quem tem pele oleosa, tá? Principalmente porque ela tem uma cobertura de leve a média. Mas o que acontece? Ela dá um bom acabamento e você pode retocar ao longo do dia. Não precisa de pó, o que torna ela muito prática. A L'Oréal lançou semana passada uma base em pó que eu estou louca para comprar. Que é dessa mesma linha, dessa base aqui, ó. Tá? Que é da Infallible. 24 Hour Flash.
Então, já chegou aqui em Portugal, já tenho, acho que no mesmo dia do lançamento já tinha em Portugal, mas eu ainda não comprei pra testar. Mas assim que eu testar, eu trago pra vocês lá no meu Instagram. Então, se você não me segue, já me segue lá, é Dara Nogueira, tá aqui embaixo, tá? Com 2 Is. E o último tipo de base que a gente tem no mercado é a base stick ou bastão. Eu usei muito essa base na minha adolescência. Como eu falei pra vocês, eu tive vários problemas com acne. Hoje eu só tenho manchinhas e tal, mas eu não tenho mais acne, mas eu tive problemas seríssimos com acne. E era uma base que atendia a minha expectativa de cobrir as minhas acnes. Então eu usei muito na adolescência. É uma base de alta cobertura, que muitas vezes faz a vez do corretivo, tá? Só que você tem que tomar cuidado com ela, porque ela tem uma certa dificuldade em ficar em linhas de expressões, tá? De acumular nas linhas de expressões. Então, aqui no bigode, aqui, né, debaixo dos olhos, tal, nessa região. Então, você tem que tomar cuidado em relação a isso. E todos os tipos de pele pode usar também. Dara, como aplicar essa base? Você pode aplicar com os dedos, se você não tiver muita afinidade com pincéis, tá bom? Daí você vai aplicando com os dedos assim, em leves batidinhas. Primeiro você dá aquela espalhada e depois você, pra dar um acabamento, você aplica, faz esse tipo de movimento aqui, essas batidinhas, tá bom? Ou você pode usar esponjas e pincéis, tá bom? Que é o mais usado hoje em dia. Hoje em dia no mercado a gente tem muitos tipos de esponjas e alguns pincéis em relação a isso. Então tá. A primeira que eu vou falar pra vocês é de esponjas em geral. Nós temos ótimas opções de esponjas no mercado. São indicadas para quem não tem habilidade, né? Não tem a facilidade de aplicar para pessoas que é iniciante na maquiagem. Nós temos as esponjas mais porosas, que é essas daqui, por exemplo, tá? Que são para aplicar produto em pó. Mas, sinceramente, você consegue aplicar base, qualquer tipo de base corretivo com ela. E nós temos as esponjas mais densas, tá? Que é para produtos líquidos e pastojos. Mas, sinceramente, com as duas você consegue aplicar a sua base e o seu corretivo, caso você queira, tá bom? E daí nós temos as esponjas que chama Beauty Brand ou esponja anatômica, tá bom? Elas são mais práticas, eu particularmente gosto delas, acho elas mais práticas. E ela deixa a base mais uniforme, com um aspecto mais natural. Que são esse tipo de esponjas aqui, olha. Então vamos lá. Nós temos essa daqui, redondinha, tá? Ela é uma esponja que você consegue levar para onde você quiser. E ela é extremamente macia. O ideal é que a esponja seja macia para você não dar soco na sua cara, né? E daí nós temos essa daqui, que é a minha predileta, que é da Tarte. Vocês podem perceber que ela tem um corte aqui, tá? Que é ideal para você aplicar aqui, ó, nessa região, que eu já vou mostrar pra vocês, tá bom? Então, temos essa. E daí nós temos essa daqui também, que é igual, só que o corte dela é um pouco mais reto. E temos essa daqui, que dizem que é ideal para aplicar na lateral do nariz. Então, nós temos vários tipos de esponjinhas Beauty Brand hoje no mercado. Então, você tem diversas escolhas. O interessante, gente, sobre as esponjinhas é que você molha a esponjinha. Por quê? Quando você molha a esponjinha, ela fica mais macia. E, além disso, você não perde produto para a esponjinha. Ela não vai sugar a sua base. Então, é interessante que você molhe ela. Não é para ficar pingando água, é só para você molhar. Daí você amassa, tira o excesso e aplica a sua base. E daí nós temos os pincéis. Os pincéis, nós temos basicamente 3 tipos de pincéis no mercado para aplicação de base. Nós temos o pincel língua de gato, que é esse aqui. O meu é da Mary Kay, tá? Nós temos esse aqui. Eu também tenho o da Rio Techniques, língua de gato. Pode perceber que ele é um pincel com sardas bem firmes, mais firmes do que a maioria, tá vendo? E muitas sardas. O que é interessante desse pincel é você aplicar sempre em X, né? Sempre fazer esse movimento aqui, aplicação. Ele tem um preço acessível, você consegue encontrar de diversas marcas no mercado. E, além disso, é muito fácil de encontrar. Eu não gosto muito desse tipo de pincel, mas esse é um gosto pessoal meu,
tá? Por causa do acabamento. Ele é ideal mesmo, no meu ponto de vista, só para você espalhar a base, tá? Você passa e espalha a base, depois você vem com a esponjinha e dá acabamento, ok? E daí depois nós temos um pincel do Fabio. É um pincel que eu não tenho, tá? É um pincel que tem dois tipos de cerdas, as sintéticas e as naturais. Então é um pincel mais cheio, vou deixar a imagem aqui pra vocês, tá? E ele deixa a pele, quando você aplica ele, com um aspecto mais leve e aparentemente mais iluminado. E o outro pincel que a gente vai falar hoje é esse aqui. O meu é da Make Be, tá? Inclusive tá escrito aqui, não sei se dá pra ver, Make Be Base, tá? E é esse tipo de pincel aqui, olha. Ele tem um furinho no meio, tá bom? Que é o chamado pincel Kabuki. Ele é mais denso, como vocês estão vendo aqui, olha. Ele é bem mais denso, tá bom? E ele tem mais quantidade de cerdas também. Com isso, ele tem maior precisão, tá? Na aplicação, na cobertura da pele com a base. E esses são os pincéis e esponjinhas que tem no mercado para você aplicar sua base, caso você não queira usar os dedos. Eu vou aqui, como eu mostrei para vocês, já apliquei o primer, vocês viram. E eu vou aplicar uma base, tá? Aqui para vocês, usando a esponjinha e o pincel, tá bom? Só para vocês terem de base. Eu vou usar uma base cremosa, que é essa daqui, tá? Vou aplicar aqui no meu rosto. Como aplicar a base, Dara? Você coloca a base como você achar melhor. Eu aplico direto no rosto, gente, como vocês estão vendo aqui, tá? Tem gente que coloca no pincel, tem gente que coloca na esponjinha. Daí você vai descobrir como é melhor pra você aí. E daí eu vou vir com o pincel língua de gato de um lado e vou espalhar essa base. Essa base tá um tom mais claro que a minha pele. Mas o que acontece? Eu não estou tomando sol. Eu não gosto de passar base na boca, tá? Depois eu sempre tiro e tal. Não gosto. Ó, vocês viram que pra testa não vai ser suficiente. Então vocês colocam pouca quantidade, depois vocês vão colocando o que vocês acham melhor pro tom de pele de vocês, tá? Por exemplo, em relação à quantidade. Eu já vou aplicar aqui. Deixa eu dividir aqui no nariz. Nos meus olhos, tá? Pra igualar tudo. Olha, eu vou dar o zoom pra vocês verem que o acabamento não fica bom. Eu não gosto. Mas como eu falei pra vocês, é um gosto pessoal, tá? Eu aplico aqui embaixo também. E depois eu vou vir com o Kabuki, esse pincel aqui, e aplicar do outro lado, tá? Espalhar a base do outro lado. Vou aplicar um pouquinho mais aqui na testa desse lado. E agora eu vou aplicar com esse pincel aqui, o Kabuki. Eu costumo aplicar ele em círculo, que eu acho melhor. Mas aí você vê como você vê como fica melhor pra você. Tem regiões que não dá como aplicar, né? Como essa região aqui dos olhos e tal. Mas o resto... Olha, pra vocês verem a cobertura de uma base cremosa, como é alta. E é só uma camada, né? Você poderia aplicar uma segunda camada, sim, mas não vai ser o meu caso. Olha, aqui eu apliquei com língua de gato e aqui eu apliquei com o Kabuki, né? Aparentemente não tem diferença. Eu vejo que desse lado ficou mais esquisito, menos aplicado, sabe? Ficou mais acumulado em alguns lugares do que desse lado. Mas isso é questão de gosto. E eu vou usar as duas esponjinhas, tá? Essa anatômica, que é da Tarte,
e essa aqui que é da Sigla. As duas também estão úmidas, então não tem problema. Então eu vou vir aqui pra dar acabamento. Olha, como essa, ela enquadra melhor em alguns lugares, né? Olho, justamente por causa desse corte. Eu vou vir com a outra, que parece uma gota, né? Que também dá mesmo acabamento, não tem muito mistério, sabe? Só pra vocês verem. Vou dar um zoom aqui pra vocês. E esse é o resultado, olha. Né? Claro que aqui eu não fiz sobrancelhas, nem nada disso. E esse foi o segundo episódio da série Make pra Iniciantes, né? A questão de primer e base, que eu acho que é extremamente importante você encontrar a base do tom da sua pele, subtom, tá bom? Saber isso é muito importante. E o primer também é o primer que você vai gostar. Vai testando aí o que você tem e vai vendo o que você gosta. Né? Como eu falei pra vocês, eu gosto de 2 tipos de primer só. Então, eu espero que você goste, espero que você tenha aprendido bastante. Comenta aqui embaixo qual o seu tom de pele, qual o seu subtom de pele. Qual dessas bases que eu citei aqui você acha realmente que vale a pena, das baratinhas, tá bom? E que são de excelente qualidade, como eu já falei. E compartilhe esse vídeo com aquele amigo, aquela amiga apaixonada por maquiagem, tá bom? Deixa aquele super like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhum conteúdo. E até o próximo episódio da série Maquiagem pra Iniciantes. Tchau!